infinita bondade possa nos abençoar nesse nosso encontro dessa quarta-feira, 12 de dezembro de 2007. A nossa última reunião deste ano. A partir do dia 7 do mês que vem, nós estaremos aqui novamente. Esperamos contar com todos vocês, ter a felicidade de ter vocês junto de nós, certo? E entendendo que o viver é algo sublime, maravilhoso, cheio de esperanças, só que um enigma, certo? Então vamos ter paciência, não é? E dentro do que o nosso querido amigo Sidney nos trouxe, nós vamos gravar, porque é importante, antes da gente entrar na questão 3 do Livro dos Espíritos, né? Sobre o fator mortalidade, imortalidade e eternidade. Mortalidade, eu vivo na condição de reproduzido pela espécie. Então, mortalidade, eu vivo na condição de reproduzido pela espécie. Ou seja, eu nasci porque papai e mamãe fizeram sexo. Isso é que é mortalidade. Agora, imortalidade. O nosso estudo aqui é para nós nos tornarmos imortais. Como é que será essa imortalidade? O mundo está um caos. Eu vivo nesse caos. Eu me tornando imortal, eu vou estar nesse caos sem viver no caos. Como é que seria isso? Eu vou estar no caos sem viver o caos. Eu estarei no meu inferno, que é a minha necessidade de corporal de estar nesse inferno, mas o meu espírito estará no meu céu. Então eu terei duas habitações. Na imortalidade, eu terei a habitação de trabalho, que seria a Terra ou outro planeta equivalente. Mas eu estarei no meu céu. Quando eu estiver no meu céu, eu estarei dando aula para quem precisar, mas não será uma aula porque eu decorei a aula, mas é porque a aula já está dentro de mim. Porque um professor de uma escola vai dar uma aula e tem que se preparar. No dia que nós vivenciarmos a imortalidade, já estaremos prontos. Não haverá mais preparação. De acordo? Tem dúvida só até aí? Se tiverem, pode trazer. Tem não? Sidney? Bom, só até imortalidade. Eternidade é outro tópico. Eu, como não considero a morte... Não considera a morte, né? O que morre é esse corpo. Mas eu não sou esse corpo, logo eu não morro, porque esse corpo vai, e eu já usei, não preciso mais dele. Isso mesmo. Mas a cada momento que eu passar nesse corpo, eu estou aprendendo, sempre aprendendo. Vamos lá dentro disso. Em partes, tá, Sidney? Vamos devagar, vamos com calma, né? Porque o santo é de barro, né? Acontece o seguinte: enquanto eu for filho da espécie, o meu corpo morrendo, o meu espírito vai adormecer por tempo indefinido. Se é um tempo indefinido, eu posso dizer que nesse adormecimento eu morri para mim. Por que eu morri para mim? Porque se não tiver o plano espiritual que vai lá, que me pegue na marra e que me obrigue a entrar no útero materno, eu não renasço. Então o que acontece? É muito fácil a gente fazer definições poéticas. É bonito. Só que nós hoje, em especial com o nosso amigo Sidney, nós hoje, gente, nós temos que pôr o pé no chão. Eu penso que existo. Que é diferente de fato existir. O que é de fato existir? De fato existir é eu. Antes de eu morrer, eu estou prontinho para morrer, para a morte. Antes da morte, eu quero viver com toda a garra o mais tempo possível aqui.
Mas quando chegar a hora dessa morte do meu corpo e não do meu espírito, eu dou tchauzinho para todos vocês, só que será um tchauzinho onde vocês continuarão num corpo de carne e eu continuarei com vocês sem um corpo de carne. Porque, por enquanto, na nossa ignorância, as intuições mediúnicas que nós temos são intuições enxertadas em nós, que é a chamada incorporação de ideias. Quando soubermos viver, nós não estaremos mais nessa incorporação. Tanto que aquele nosso amigo lá de óculos, chamado Pietro Baldi, ele nos informa uma coisa fabulosa. Quem é médium intuitivo é médium 24 horas por dia. Agora, quem é médium de incorporação tem que assentar, fazer uma prece, se preparar e se colocar passivamente à disposição do plano espiritual, onde, se o espírito quiser, virá me dar informações. Está errado. Segundo o contexto dele, eu não tenho coisa melhor, então eu entro nessa. Então o que é que acontece? O que é o certo? O certo é eu, como médium, não depender de espírito nenhum, onde tudo que esse espírito que tem coisas e eu não tenho, eu sendo assim, eu passaria a ter acesso às coisas pensadas por ele. Ou seja, ainda, eu futuramente serei um indivíduo. Futuramente serei um indivíduo. Mas desde o que eu não era nada, desde o reino mineral, tudo que eu fiz desde o reino mineral está arquivado na individualidade, que ainda não somos indivíduos, está arquivado na chamada biblioteca cósmica. Ou seja, ainda, tem um versículo de Jesus que diz lá mais ou menos da seguinte forma: nenhum fio de cabelo da vossa cabeça cairá no chão sem que o Pai permita. Nesse versículo tem uma coisa fantástica aí. O ingênuo, o simplório, pensa que Deus comanda o cabelo da cabeça do dono da cabeça. Falei claro ou não? E não é por aí. Cada um de nós já tem uma genética, onde essa genética, cada um de nós viaja nela. E em viajando, cada um de nós nessa genética, não tem ninguém igual. E com outra informação, quando chegarmos a ser habitantes da eternidade, nós seremos todos donos da verdade. Só que ninguém professará a verdade igual ao que está do seu lado. Por que isso? Porque a verdade nós iniciamos nela em forma abstrata. A verdade em forma abstrata sempre será abstrata. Agora, nossas mentiras, ou nossos erros, ou nossas falhas, sempre serão concretos. Ou seja, eu sou filho da mentira, onde eu vou me gerar pai da verdade. Só que eu vou me gerar pai da verdade na condição de dono do alicerce chamado mentira. Outro versículo de Jesus, Mateus 6, 24. Diz lá textualmente: ninguém pode servir a dois senhores. Então existem dois senhores. Se está lá, a não ser que Jesus ditou errado para Mateus. Mas se está lá, eu acredito nisso, está lá: ninguém pode servir a dois senhores. Quais são os dois senhores? O Criador que me criou é um senhor, e eu que me faço um criador clone dele. Então, eu sou um criador clone dele, só que nunca serei igual a ele. Agora o tolo diz: nunca serei igual a ele porque ele é superior a você. Eu digo que não. Eu nunca serei igual a ele porque ele se construiu na mortalidade dele de um jeito. Eu me construí na mortalidade minha de outro jeito. Então, no dia que eu souber viver, eu serei imortal. Como imortal,
eu escolho meu pai, minha mãe, o ambiente, quando eu quero nascer. E não precisarei viver mais do que 30, 40 anos. Porque eu não sabendo viver, porque sou filho da espécie, eu perco 30 anos não fazendo nada. Tem criaturas aí com 30 anos. Ontem, foi ontem, um rapaz sentou aí no lugar onde a Jaqueline está. Zé Miranda. Antes ele falou comigo que está desempregado. Depois Zé Miranda, o que eu mais quero é comprar um carro. Estão entendendo, gente? Quer dizer, isso é uma criatura mortal que se matou antes da hora. Aí eu falei com ele, mas você não pensa em ter uma casa antes do carro? Para quê? Minha mãe me cedeu um espaço lá no lote dela. Quer dizer, está tudo errado. A não ser que Jesus se enganou. Quando ele disse lá em Mateus 10, 36 ou 37. Aquele que não deixar pai e mãe por amor de mim, não é digno de mim. Falei, claro, a menos que está errado lá. Mas para mim está certíssimo, está perfeito. O que é deixar pai e mãe? É ter vida própria. Eu não posso alicerçar a minha vida no que meu pai e minha mãe fizeram. Eu tenho que alicerçar a minha vida no que eu fizer. Para eu querer fazer, eu estou construindo o que eu nunca tive, que é um futuro. Eu, mais ou menos. Então, imortalidade, eu passo a ser pai de mim mesmo. Imortalidade. Na imortalidade, eu jamais verei a Deus. Na imortalidade, eu jamais verei a Deus. Agora, eu sei que Ele existe. Diz lá no Livro dos Espíritos, que nós estamos estudando aqui, que a gente tem um pressentimento interno. De alguma forma tem. Certo? Onde está gravada a lei de Deus? Questão 621 do Livro dos Espíritos. Na consciência. Que consciência? Se eu como, bebo e durmo, se eu gozo, se eu penso só em mim, se eu quero aproveitar a vida. Que consciência é essa? Pelo amor de Deus, nós temos que acordar. Estão entendendo bem a jogada? Então o que acontece? Essa consciência, que está gravada a lei de Deus, é um fragmento infinitesimal, que é o meu lado que me apoquenta. É a pedra no meu sapato que me incomoda. Porque errar é fácil, facílimo, é de graça. Agora acertar tem que constranger toda a humanidade à nossa volta. Então, conselho que eu dou a você, meu amigo, você segue se quiser, mas se você está aqui, eu lhe agradeço muito a sua presença aqui. Conselho que eu lhe dou: não viva a ilusão religiosa, não viva o misticismo existencial. Põe um ponto-chave na sua vida, que eu vivo assim e estou me dando muito bem. Eu estou me dando muito bem. Eu errei. Minhas vidas anteriores foram porcarias somadas. Nesta vida atual continua sendo uma porcaria, mas eu sei que essa porcaria atual é resultante de erros acumulados nas vidas anteriores. Se Deus estivesse comigo, se Deus me endossasse, se Deus me protegesse, obviamente, dentro da inteligência e da verdade nossa, Ele não nos deixaria sofrer. Agora eu digo, afirmo, quero eu, Zé Miranda, pagar a conta sozinho. Deus gargalha nos vendo sofrer, porque Ele nos vendo sofrer, a gente ou acorda ou continua sofrendo. Agora, por quê? Porque a nossa inteligência é nossa, não de Deus. Ele nos deu um empurrão inicial, tanto que para chegarmos até aqui, nós precisamos de milhões de encarnações para chegar aqui nessa mesa, nesse estudo. Daqui para frente bastam 3, se vocês quiserem. 3 encarnações. E eu também assino embaixo. Então, imortalidade. Sei que errei, mas sei que Deus me permitiu errar. E concomitantemente, sei que Deus me permitindo errar, o importante não é o erro que eu cometi errando. O importante é a minha conscientização de que não vale mais a pena errar. Está dando aí? Está dando mais ou menos aí, Sidney?
Porque é muito fácil. Então, nesse momento, o erro não é contado o nosso aprendizado daí para frente. Ou seja, meu amigo, olha bem, o importante não é acertar, o importante é aprender. Então, hoje, pelo amor de Deus, vocês vão raciocinar comigo, vocês vão ver que não tem outra tábua de fuga, que se tivesse eu queria, eu até pagava. Se eu acerto, meu amigo, eu automaticamente eu acho que eu sou mais inteligente que os outros. Agora, se eu erro, eu acho que todo mundo é feliz, menos eu. Quer dizer, tem alguma coisa errada comigo. Está entendendo? Tem alguma coisa errada comigo. Onde é que está o meu erro? Eu tenho que me superar a mim mesmo só para mim e não para os outros verem. Já foi? O mais grave erro que nós cometemos é nós acharmos que pelo que nós conhecemos hoje, nós estamos melhor que os outros. Não estamos, não. Para estar melhor que os outros, nós não poderíamos incluir no nosso currículo o sofrimento. Quem de nós não sofre? Ora bolas. A gente pode ter o maior dinheiro do mundo. Não tem nenhum de nós que possa dizer, eu não sofro. Já foi? Agora, por que eu sofro? Eu sofro porque eu não sei manipular a inteligência que ele, chamado Deus, me deu. Então, falamos até agora sobre imortalidade. Tem dúvida? Não, é um ponto de vista. Uhum. Naturalmente, eu tenho que viver muito ainda para aprender que eu estou na ilusão. Entendeu? Porque até agora eu sinto que quando eu vivo a essência do meu ser, eu estou dentro da verdade e ela me faz muito bem. Então eu considero que a existência, aprendendo ou experienciando, eu estou sempre aprendendo. Certo. Então vamos em partes, bem devagar. Se eu lhe disser alguma coisa que não condiga, você pode levantar o dedo, que eu terminando de falar, eu dou a palavra para você. Porque o importante não é eu convencer você, pelo amor de Deus. Sim. O importante não é eu convencer você, o importante é eu trazer subsídio para mostrar a você quantas bifurcações errôneas a gente tem. Antes da doutrina espírita, Sidney, eu era honesto, era trabalhador, era cumpridor do dever, era ótimo pai, ótimo marido, mas era um tolo. Sendo um tolo, meu caro Sidney, eu jogava por terra a minha honestidade, o meu trabalho, a minha idoneidade, tudo jogava por terra. Agora, por quê? E vem Tiago que nos informa lá uma coisa linda. Parece que é capítulo 2 de Tiago, não tem certeza não, 2 ou 3. Ele diz lá mais ou menos assim: aquele que tiver 10 qualidades e um defeito, esse um defeito mata as 10 qualidades. Eu contei para a doutrina, eu zombei de Tiago, que achou um absurdo. Como é que um defeito pode anular 10 qualidades? É porque eu estou na vida hoje por causa do defeito e não por causa das 10 qualidades. Porque as 10 qualidades não me dão um piso de modificação minha, modificação para o meu futuro. O meu futuro não depende das 10 qualidades. O meu futuro depende da correção de um defeito. Viu mais ou menos aí? Ficou alguma dúvida aí? Não? Tem certeza? Se ficou, pode trazer. Pode repetir. Não, pode repetir. Tem certeza? Olha que eu... Tem, né? Então, gente... A gente fica incerto, depois disso aí, fica incerto. Pois é, ué. Isso. Então, você falou uma coisa interessante. Você falou uma coisa interessante e eu acho que eu vou lhe ofender. Mas se você quiser aprender, você não vai ligar para isso. Sim. Certo? Se você, por exemplo, amigo, você tem o seu rendimento no fim do mês. Dá para você viver mais ou menos, você está acomodado, você está descansado. Na sua idade, na minha idade, a gente não tem mais sonhos, não tem mais ilusões. Como tiver, tá bom. Então, você nessa hora, você recebeu uma prerrogativa do Criador para viver mais tantos anos. Porque o certo é viver até 30 ou 40 anos. Outro dia, hoje não dá tempo, outro dia eu abro o leque aí se vocês quiserem.
Então você está tendo uma prerrogativa de viver mais tempo. Velhice, meu caro, é escândalo. Velhice é vexame. Entendeu? Velhice é escândalo. Só um minutinho. Velhice é escândalo. Velhice é prerrogativa. Eu não nasci para ser velho. Eu nasci para ter infância, juventude e madureza. Eu existo para ficar maduro aos 30 anos. Tanto que o nosso corpo começa a envelhecer aos 30 anos mais um dia. Isso é científico. É a ciência humana que diz isso. Então, se o meu corpo começa a envelhecer com 30 anos mais um dia, com 30 anos eu já deveria estar me preparando para ir embora, viu? De acordo? Enquanto que no erro, a maioria começa a viver depois de 30 anos. Quantas pessoas vêm conversar comigo e falam: Zé Miranda, olha que coisa interessante, nunca pensei nisso. Aí eu digo: eu também não, porque eu também me despertei depois dos 37, 38 anos, é que eu criei juízo. Quer dizer, comecei a criar juízo. Mas antes, a minha vida era um caos. Agora, por que era um caos? Porque era honesto, trabalhador, cumpridor do dever, não fazia mal a ninguém, não queria um centavo de ninguém, era rico e era o sujeito mais infeliz do mundo, venceu. A coisa que eu mais desejava morrer, quando eu era honesto, trabalhador, cumpridor do dever, não fazia mal a ninguém, e era rico, o que eu mais desejava era morrer. Entendeu? Por muitas vezes eu pegava carros, eu tinha meia dúzia de carros, né? Pegava carro, um dos carros, e saía desembestado pela estrada Belo Horizonte Rio, naquelas curvinhas ali, a 100 km por hora. Viu? Só que eu era consciente que eu não podia bater em ninguém. Então eu forçava o carro para o abismo. Agora, não sei por que eu fui retido aqui. Entendeu? Agora, quem me reteve? Esse aqui é o grande enigma. Quem me reteve? Eu acho que foram amigos espirituais que me empurraram para nascer, porque viram em mim um potencial a ser desbravado, a ser burilado. Mas eles não poderiam me ajudar, porque se me ajudassem, eles evoluiriam para mim no meu lugar. Deu aí ou não? Interessante que ele trouxe. Muito interessante. Só um minutinho, esqueci de você, não tá? Você está entendendo o seguinte? Então o que acontece? Continue lutando pela sua vida, mas jamais se acomode achando que está ótimo do jeito que está. Por quê? Sempre me pergunte por quê. Não deixa passar, não. Agora, por quê? Porque se eu me acomodar no que eu tenho que dar para me viver, eu estou pura e simplesmente alicerçando a minha evolução nisso. Eu não posso. Eu tenho que estar sempre perguntando por quê? Por quê? Por quê? Ao infinito. Porque o anjo ao lado de Deus está perguntando por quê. Deu bem? Então o mais grave erro nosso que a gente comete é parar de trabalhar, porque do jeito que está, dá para levar. Cuidado, isso é uma armadilha terrível. Vai ter que renascer na miséria para poder refazer conceitos. Deu? Sim, meu caro. Só um minuto. De manhã hoje, no meu pensamento, na minha concentração, veio na minha ideia, por que eu sofro tanto? Igual, todas as pessoas sofrem, então os animais também sofrem, todos os animais. Isso são do princípio do mundo até hoje. E por que disso? E por que nós não podemos descobrir essa matéria por causa do sofrimento de todo ser vivente? Olha, acontece o seguinte: enquanto Zé Miranda não sabia viver, era saco de pancada. Hoje eu sofro, mas eu sofro zombando de mim, porque eu que sou culpado, eu é que errei. Antes eu achava que o mundo inteiro tinha que sofrer. Não. Sofrimento é burrice. Eu não existo para sofrer. Eu existo para ser feliz, e mesmo muito feliz. Amar e ser amado. Agora, para que isso aconteça, eu tenho que me construir diferente. E nosso estudo aqui nessa mesinha aqui é para isso. É para a gente refazer conceitos. Deu? Sim, Sidney.
Você desculpa aí. Não, mas agora pô, já passou. Já passou? Então, você que está dizendo, né? Então é o Ari para mim, lembra que você está dizendo? Mas não está alterando o caminhar da carruagem. Nós estamos aqui para aprender. Traga as suas dúvidas. Se for uma dúvida que a turma já conhece, eu marco um outro horário sozinho, separado com você. Que eu faço demais isso. Entendeu bem? O que eu mais faço é, às vezes o sujeito ele fica com vergonha de falar comigo na reunião, aqui em outras casas onde eu falo, né? Liga para mim. Ô Zé, você falou certa coisa, mas eu não concordo com isso. Aí ele explica o que é. Agora, para mim voltar a ficha, voltar o filme, porque eu falo intuído, você está entendendo? Sim. Então, para voltar o filme é que drama, mas eu consigo voltar. Aí eu falo com ele, dia tal, às tantas horas, você pode estar aqui? Posso, então vem cá. Porque não dá para falar por telefone. É que às vezes eu colocando as coisas, eu quero ser contestado também, porque então, nessa contestação eu aprendo aquilo que eu não estou me conduzindo bem. Mas eu vivo a essência do na medida possível, considerando que a existência que eu tenho é para aprender mais. Isso. Ô Sidney, eu vou lhe dizer uma coisa, que também eu quero pagar a conta sozinho, se eu estiver dizendo alguma coisa errada a você. O nosso erro número 1 na Terra chama-se ilusão. Eu adoro que me iludam. Eu adoro que mintam para mim. Porque se disserem a verdade, essa pessoa não serve para conviver comigo. Agora, por quê? Porque a mentira tem a mentira como verdade. Deu aí? A mentira tem a mentira como verdade. A população, a humanidade adora a hipocrisia, adora a pessoa se produzir para se mostrar. A coisa mais rara no mundo é uma pessoa ao natural. Deu bem? Um rapaz e uma moça se encontram pela primeira vez. Ela quer se produzir para ele achar ela linda. E ele quer falar mentira para ela achar que ele é o tal. Aí esse é o nosso erro mais grave. Esse é o nosso erro mais grave. Agora, onde começou esse erro mais grave? Esse exemplo eu já trouxe para vocês. Uma mãe deu à luz um filho, está balançando o filho no colo e amando e adorando e se considera a mulher mais feliz do mundo. Só que se a vizinha aparecer com um filho mais bonito no colo, estragou a vida dessa mãe. Então, Deus errou, vestiu, porque deu à vizinha um filho mais bonito que o dela. Agora, enquanto eu não sei viver, Deus errou. Mas no dia que eu souber viver, se o filho dessa mãe é mais feio do que o filho da vizinha, é porque essa mãe não soube ser mãe de homens. Foi mãe de bicho, vestiu. O que mais tem na vida é bicho, às vezes até de terno e gravata. O que mais tem na vida é bicho de terno e gravata, vestiu. Certo? Porque o que a gente escuta, é uma coisa horrível. A gente não tem uma conversa meiga, a gente não tem uma conversa de segurar as mãos da pessoa e haver sinceridade total, haver lealdade, haver carinho, carícia, ternura, amor. Não existe isso em nós. Vocês desculpem, às vezes porque o plano espiritual judia comigo, tá? Porque é isso que está acontecendo em nós. O refazer conceitos, então, será sempre o suporte para a imortalidade, né? Exatamente. Olha, gente, enquanto eu não sei viver, se eu não tiver um corpo de carne, eu estarei morto para mim. Porque o plano espiritual para mim é uma utopia de vida. De acordo? O plano espiritual para mim é uma utopia de vida. Então, graças a Deus que papai e mamãe fizeram sexo e sem saber que era eu me trouxeram. Porque se soubesse que era eu, não trariam, vestiu. De acordo? Por que não trariam? Porque paralelamente à vida mentirosa nossa, paralelamente o egoísmo é o alicerce da mentira. De acordo? E onde é que está o alicerce da mentira? Eu quero o meu prazer realizado.
eu não me preocupo com a outra parte. Essa é a nossa, desculpe o termo, desgraça existencial. Certo? E está aí que não pode, que não tem condição de fazer uma regressão. Exato. Vai aceitar? Quem que vai aceitar? Isso. Saber disso aí. A nossa regressão, Célia, é uma regressão não por conveniência, Exato. mas é uma regressão estruturada nas vidas passadas, onde eu tenho flashes das vidas passadas. Então eu faço uma mistura tamanha que quem está fazendo a regressão pensa, eu estou tendo sucesso. Mas eu tenho certeza, Sidney, assino embaixo e quero pagar sozinho a conta. Quem está fazendo a regressão está usando de máxima boa vontade, mesmo hipnotizando a criatura. Agora, por que mesmo hipnotizando? Porque na criatura que é hipnotizável, ela é passiva. As ativas não são hipnotizáveis. Quem são as criaturas passivas? São as criaturas manipuláveis na ingenuidade, porque os ativos são espertos. Esse deu. O passivo é ingênuo, é tolo. Deu aí? Quando a gente faz uma regressão, naturalmente, não deve ser por hipnotização, hipnotismo, porque isso tira a pessoa da consciência. Certo. Uma regressão feita conscientemente, ela tem toda a liberdade. E obviamente está ansiosa para solucionar um problema. Ela quer solucionar o problema da vida presente. Eu não existo para solucionar o meu presente. O meu presente é um efeito irreversível, é uma droga. Eu tenho flashes, momentos fortuitos de felicidade e de ternura e de compensação. Então o que acontece? Na condição de uma criatura que vai procurar a pessoa que vai fazer a regressão. Então vamos continuar sofrendo? Acho que a eternidade não vai dar para entrar nela hoje não, tá? Mas fica para o ano que vem. Sim. Acho que tudo começou quando eu falei de regressão. Isso. Mas é bom, ué. Gostaria de falar também de bom. Resultados que eu tive fazendo regressões. Certo. Eu fiz a regressão de uma pessoa que me procurou com psoríase, cobriu o corpo todo de escama e inflamação o tempo todo. Ele tinha todo o corpo coberto, só as mãos e o rosto que não estava coberto. E há muito tempo que ele vinha trabalhando para curar isto, né? Muitos anos. E um dia eu resolvi fazer, quer dizer, ele me procurou, começando a trabalhar, e eu fui fazendo uma anamnese da vida dele. Quando ele falou do pai, do sentimento que ele tinha, eu já vi a causa ali do sofrimento dele. Ele era uma pessoa também que olhava na gente de cima e embaixo para ver se via algum defeito. Ele só procurava ver defeito nos outros. Aquilo refletia nele naturalmente também. Só que, Sidney, só uma partezinha. O que importou, o detalhe aí, não foi a regressão como detalhe. O que importou foi o ressentimento que ele tinha com o pai dele. Não, mas eu não terminei ainda. Quando eu fiz esse trabalho, quer dizer, não era a minha intenção fazer isto logo, que eu tinha que fazer outros trabalhos, prepará-lo primeiro, só que ele entrou em si mesmo, quer dizer, mergulhou no seu ser e se viu em 1600 num castelo, e ele era guarda desse castelo, e num depósito de pólvora. E estourou aquele depósito de pólvora. Então, quando ele saiu de lá, ele sofreu, pessoal, você pode transcender, não precisa ficar no corpo, mas mesmo assim ele ficou no corpo. E quando saiu, viu o corpo dele coberto de cinza. O que é isso? A cinza faz aquelas camadas também. Quer dizer, eu pensei, já se curou. Que conhecereis a causa, né? Conhecereis, como é que é? Conhecendo a causa. Né? Bom, quando ele voltou,
naturalmente, quando ele continuou falando e deu consciência de que ele não tinha morrido, né, naquele corpo, é que ele então começou a despertar. 8 dias depois ele começou a falar: já estou curando, já está desaparecendo, desapareceu, ficou o corpo todo limpo, porque ele conhecia a causa. Que bom, mas você concorda que a fé transporta montanhas? Também falava de Jesus. Então ele teve fé em você, ele pôs fé em você. Porque de fato, Sidney, isso eu sei que às vezes até ofende as pessoas que não estão preparadas, não querem estar preparadas para ouvir isso, não é? O que acontece é o seguinte: eu sou fã de um versículo de Paulo, Romanos 3,10: no mundo não há um bom sequer. E ele, Paulo de Tarso, se incluiu aí. Então o que acontece? Bondade, não é? Bondade nada mais é do que um recurso que a criatura tem para reestruturar vidas alheias. Agora, se você fez esse trabalho, parabéns, e a pessoa curou as escamas, não é, o problema da epiderme dele, mas não houve uma conscientização acrescentadora dessa informação, de que ele tem que refazer o futuro dele, porque nós estamos na vida, gente, o presente nosso, hoje, não é um presente gerador de um futuro, é uma oportunidade de refazer conceitos para corrigir o passado. Então o meu presente está alicerçado no que eu era. Se está alicerçado no que eu era, eu não sou. Está entendendo aí? Você não fala o contrário? Que eu tenho que fazer agora para criar o meu futuro? Isso, eu tenho que fazer agora para criar o meu futuro. Para fazer agora para criar o meu futuro, eu não posso viver o meu passado, eu tenho que viver o meu futuro. Fazendo a regressão de memória, eu estou vivendo o meu passado, vê se Mas deu aí? Para conhecer o passado. Só que isso, Sidney, aí basta. Só que conhece o passado, Sidney, mas conhecer o passado sem ensinar a pessoa a reestruturar para o futuro, não adianta, porque ela vai melhorar no presente. Só que não mudou o karma no perispírito. Não mudando o karma no perispírito, na próxima encarnação é ela voltando do mesmo jeito. É isso que eu estou dizendo, meu amigo. Sim, você entendeu? Esta cura é natural, que seja por isso que a gente faz preparações, no mínimo 10 sessões antes, para a pessoa conscientizar. Tudo que ela vai ver lá fora é consequência que ela criou. Sim, Reginaldo. Eu estou partindo desse princípio aí, do passado, aí entra o perdão. Isso. Então, o senhor tem razão, porque se a pessoa, ela está no passado, mas ela não está perdoando, o caso, por exemplo, do pai dele, se ela não está perdoando, deixou aquilo ali correr e tal, o presente e o futuro estão comprometidos. É só que se você analisar bem, com bastante calma, enquanto eu perdoar, eu sou justiceiro. Acho que tem uma fita que fala sobre isso. Enquanto eu perdoar, a coisa mais bonita do mundo é perdoar, lindo. Só que eu afirmo e assino embaixo. Enquanto eu perdoar, eu sou um justiceiro. Então o que acontece? Eu, justiceiro, perdoando, eu estou no caminho da minha emancipação para a imortalidade. Porque para eu ser imortal, eu tenho que ignorar as ofensas, é isso. Porque enquanto eu perdoar, é porque eu estou preso à criatura perdoada. É como muita gente fala assim comigo: ingrato, eu fiz tantos favores para ele e nem muito obrigado. É justiceiro, vê se deu. Ficou claro? Eu tenho um exemplo de uma família vizinha que o filho caçula é o que deu, assim, e que dá, e que continua dando trabalho, assim, para a família, assim, incendiou a casa, usou droga, aquela coisa toda. E o mais velho, que, como se diz, ele toma conta de tudo, é o que teve que abraçar a causa toda e que ajuda os pais, ajuda os outros e tal. Só que todas as vezes que esse rapaz, esse irmão dele, dá essas crises e
apronta, tem que chamar a polícia, aquela coisa toda, ele fica tão chateado, o couro cabeludo dele, a psoríase vem e fica tudo, nas orelhas, debaixo das axilas, assim, no couro cabeludo. É tudo por causa do sistema. Ele fala que acionou o sistema nervoso, no caso aí, alguma coisa existe. E a doutrina tem uma explicação melhor. Você já ouviu falar no termo licantropia? Já. É isso aí, é isso aí. Em bases, é lobisomem. Sim, Chaves. Esqueceu? Você esqueceu de Eu ia dizer que, de fato, é melhor a gente ser inofendível do que ser ofendível e ter que perdoar. O Bertrand é formidável, né? Formidável. Eu sou discípulo dele. Então, gente, eu também sou. Aliás, eu fui presenteado com uma ou duas obras aí do Hubert Roden, não falo quem foi, né? Mas formidável que é. Essa turma toda aí eu trouxe pra cá de lá. Pois é, ué. Não, esse já veio de outro lugar, mas eu trouxe também. Mas, sabe, gente, a gente às vezes sai do canal, mas é importante, porque se a gente não chegar a essas conclusões, a um consenso, né? Eu gostaria de falar, o senhor falou de perdoando, o perdão, eu acho que é a coisa mais importante quando a gente perdoa, porque se a gente perdoa, então é anulando todo o passado. E a gente, como perdoando o próximo, a gente perdoa também a si mesmo. Podemos perdoar nosso passado aqui e agora. Então, a partir desse momento que eu me perdoo, eu estou me recuperando daquilo que eu errei. Só, meu caro Sidney, lindo, nota 10 para você. Só que você não pode parar aí. Porque a maioria pensa, eu perdoei e esqueci, não me interessa mais, me deu o prejuízo que deu, e não é por aí. Eu não estou falando da vida, ela é contínua. Eu não posso me acomodar porque eu passei por isso e cheguei onde cheguei. Eu não cheguei a lugar nenhum ainda, eu estou caminhando na eternidade. Exatamente. Agora, tem que ser inovador. Veja bem. Mateus capítulo 6. Aquele que te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. O que é caminhar uma milha? É ser honesto, trabalhador, cumpridor do dever, não fala mal a ninguém, perdoa, ignora, esquece. Isso é caminhar uma milha. Caminhar a segunda milha é você pensar o que é que você pode fazer por você, Sidney, para que você, Sidney de hoje, seja amanhã um Sidney que nunca foi. Porque caso contrário, você estará reconstruindo o seu presente num pseudo futuro, entendeu? Mas que será a continuidade do presente. É um perigo. A vida, o planeta Terra é uma tremenda de uma armadilha. Certo? Nunca se esqueçam disso. Você queria falar? Não, é só que eu quando era jovem, eu era uma super rebelde mesmo, mas muito responsável, tudo, mas com meu pai é muito rígido e eu queria sempre, como se diz, fazer sempre o contrário do que ele queria. E com isso, a gente entrava sempre em atrito, né? E hoje, ou depois de muitos anos na doutrina, como que eu aprendi que, nossa Senhora, como que eu estava errado? Não adianta bater de frente com ele, não adianta. Faça o que o mundo manda, sem ser o que o mundo é. Só isso. Não é? O nosso grave perigo, gente, é achar que porque está tudo bem conosco, nós somos privilegiados. Está tudo bem comigo. Minha aposentadoria dá, não precisa me preocupar, está tudo ótimo, está tudo bom. Só que eu tenho que pedir perdão a Deus por Ele me dar o que eu não mereço. Agora, por que eu não mereço? É porque até ontem Ele me deu. O certo é a partir de agora eu construir o que eu quero. Esse aqui é o ponto-chave. Porque o grande perigo é eu achar, pelo fato de eu ser inteligente, de eu saber o caminho, eu estou salvo. Não. Eu tenho que me construir do zero.
Mas eu entendi a doutrina espírita, na realidade, comecei a entender por pouco Honório, não entendi. Com certeza Nossa, assim, eu com certeza. agradeço. E eu aprendi muito com ele também. Ô, professor. E depois você, continuidade. Porque filho de peixe, peixinho né? Com certeza. Aluno dele, né? A Bíblia fala que Deus perdoa e tal, mas a Bíblia, quase tudo que ela fala, na verdade é referente a nós e não a Deus propriamente dito. Mas pedir perdão a Deus, na verdade, Deus não perdoa, porque ninguém consegue ofendê-lo. Mas aí você explicou, você adora complicar um pouquinho, né? Mas vamos lá. De fato, Charles, Deus ignora os nossos erros. Porque os nossos erros são naturais, normais, necessários e tão certos. Errando e sofrendo, eu vou aprender a viver. Agora, quando eu digo que pelo fato de eu ter minha aposentadoria, está tudo bem, está tudo ótimo, eu peço perdão a Deus. Só que esse Deus não é aquele Deus, é o meu Deus que eu não soube usar. Deu bem? Aí sim. Descomplicou? Mas você não tinha feito esse adendo. Porque não precisou. Mas você que esmiuça demais. De acordo? Agora, por que o meu Deus? Por que eu vou pedir perdão a mim? Porque eu tive a oportunidade de acertar. Graças a Deus que eu não acertei. Porque se eu tivesse acertado, eu estaria convencido, vê se deu. Então eu iria me estragar mais ainda. Deu aí? Tem um adulto, está caladinho. Não, só estou te escutando, hoje está o máximo. Mas aí, do jeito que você falou, então o indivíduo não pode regenerar-se. Porque se ele se regenerar, ele fica convencido. É claro, aí. Mas e como é que fica então? Pois então ele não deve se regenerar? Ô Chaves, você pega pesado demais, Chaves. Você é aquele que esmiuça, até não deixar poeirinha nenhuma no lugar. Acontece o seguinte, Chaves. Veja bem, eu tenho que seguir à frente. Para eu seguir à frente, o que acontece? Enquanto eu ficava idoso, porque eu estou acertando, eu estou parado no passado acreditando que estou caminhando. Deu ou não deu? Pelo amor de Deus. Enquanto eu achar, ficar vaidoso porque eu acertei no meu ego, mas eu errei no meu eu. Acertando no meu ego, eu dou vida ao meu presente. Mas há jeito de você... O certo é eu matar o meu presente, não ficando convencido, porque eu acertei. E eu matando o meu presente, eu dou vida ao que eu nunca tive, que é o futuro. Mas é possível corrigir-se sem ser vaidoso? É possível ser um vencedor anulando a vaidade. Pega de leve. Eu lhe respondi por tangente. Eu não lhe dei uma resposta direta, seca, firme. É possível você ser um vencedor sem você se deturpar no caminho. Qual seria a deturpação? É você achar que você é um vitorioso porque acertou. É um perigo isso. Achar que é um vitorioso porque acertou. Mas não é tão bom acertar? É bom acertar. Só que eu ainda estou acertando por prerrogativa de Deus. Que prerrogativa é essa? Eu recebo boas intuições e aceito. Eu estou num ambiente adequado que me dá toda a oportunidade de ser um vencedor. Vamos dizer, um exemplo. Vamos dizer que um sujeito passa uma vida inteira vaidosamente, porque é honesto, é trabalhador, é cumpridor do dever, não dá o prejuízo a ninguém. Passou uma vida inteira com essas 4 qualidades. A vida dele se estruturou nisso, nas 4 qualidades. Na próxima, vai ter que renascer pobre, para ele provar na pobreza que ele é honesto, trabalhador, cumpridor do dever, não dá prejuízo a ninguém. Mas vamos supor
que ele nasce na próxima, é um bancário, por exemplo, tem a chave do cofre de milhões. O salário dele, hipoteticamente, vamos dizer só a título de exemplo, é R$1.000 e poucos por mês. Não é isso mesmo? É muito mais, mas vamos dizer que é R$1.000 e poucos por mês. Aí ele tem uma esposa do lado dele que ele ama desesperadamente. E essa esposa adquire uma doença. Tudo isso é preparado pelo laboratório cósmico. Porque nós somos ratos de laboratório para a nossa evolução. Não é para a evolução do cientista, não. Nós somos ratos de laboratório para a nossa evolução. Então, eu sou dono da chave do cofre do banco. Lá dentro tem milhões. Eu ganho R$1.000 e poucos por mês. Minha esposa, que eu amo, adoro, eu não fico sem ela, eu não vivo sem ela. Se ela morrer, eu morro também. Está com a doença grave. Aí o médico dela diz: ó Zé, lá nos Estados Unidos tem um médico lá que é um gênio dessa área, vai fazer uma cirurgia na sua esposa e vai curá-la. Só que custa $200 mil, $300 mil, $500 mil ou $1 milhão. E ele não ganha para isso. Ele vai deixar a esposa morrer ou vai roubar o dinheiro no cofre? Se ele roubar o dinheiro no cofre, onde é que fica? É honesto, trabalhador, é cumpridor de dever, não faz mal a ninguém. Pelo amor de Deus, né? Nós temos que parar para pensar. Nós estamos brincando de estar na vida. Está entendendo? Nós estamos brincando de estar na vida. Certo? Ah, mas ele vai deixar morrer, a esposa morrer? Digo, vai. Porque vai morrer um corpo, não um espírito. Viu bem? Viu? Quer dizer, nós temos que saber administrar o que hoje não é nosso, é do chamado Deus. A chave do cofre do banco é do chamado Deus. Eu estou sendo um rato de laboratório para ver se eu passo no teste. Então o que acontece? Se eu conseguir suportar essa prova, que é uma prova, aí o que vai acontecer? O corpo dela vai morrer, mas ela nunca mais se afastará de mim, porque eu entrarei na minha eternidade, não é a dela, porque ela não está na eternidade ainda. Isso é para aproveitar, deixa. Então, eu vencendo, sendo um vencedor, eu entrarei na minha eternidade. E na minha eternidade, eu continuarei amparando ela na mortalidade dela. Vê se porque o nosso grave erro existencial é posse. Minha mulher, vê se deu aí, deu mesmo. É o nosso mais grave erro. Minha mulher. Que minha o quê? Aquele cunhado. Eu não tenho nada. Aquele cunhado que esteve aqui, Sim. ele brigou com o cunhado dele. Queria que a esposa estava ruim, mas ele já tinha gastado tudo que tinha. Ele falou assim, vende a casa. Ele falou, não vender não. Ah, mas para salvar a irmã dele, né? Achando que se ele vendesse. Ele falou, não, sinto muito, mas isso aí é a única coisa que nós temos. Eu tenho 4 filhos e ela, a esposa, e a casa passou no teste. Aí ele falou assim, não, a casa eu não vou vender. Pois é, mas vamos supor que a mulher, tá? Ela já desencarnou. Não, vai falar com ele. Não, no caso dele, no exemplo dele. Mas você não falou, não jurou que me amava? Como é que você me deixou morrer? Azucrinar a cabeça dele lá. E ele se Quem é que goza? É o espírito ou é o corpo? Pensa com calma. Ele continua amando o espírito. Não, continua amando o espírito. Então, tem gente aí. Obsessão nesse caso. Claro que não, minha querida. Não. Obsessão são 2 errados que se precisam numa briga espiritual para ver se conserta. Nesse mesmo lugar que você está sentada, há alguns anos atrás, logo que nós viemos para cá, veio uma senhora aqui, sentou aí, chorando, falou, sou Zé. Meu marido era rico, tinha fazenda, com criação de gado, com plantação. Nós tínhamos uma casa no centro da cidade, não me lembro se é Pompéu ou se é Abaeté, não lembro. E meu marido adoeceu com doença de Chagas.
Eu vendi a fazenda, gastei o que eu tinha e que não tinha para tentar salvar o meu marido. Vendi até a casa, porque os médicos disseram, nós vamos tentar, é onde a medicina falha, é cruel, é mercenária, nem todo mundo, né? Eu vendi até a casa da cidade. Ficou na miséria, enriqueceu a medicina, ficou na miséria e saiu da cidade dela com 4 filhos pequenos e veio para a favela ali no Progresso, quando tinha uma favela ali ainda. Não tem mais. Não é isso mesmo? Então eu virei para ela e falei, ó, minha amiga, eu pensei assim, ô burra, mas não falei porque não ia adiantar. A senhora fez a maior besteira do mundo. O que adianta tentar salvar o corpo do seu marido e agora deixar 4 filhos à míngua? À míngua. O que adianta? Então, eu não chamei ela de burra porque ela não ia suportar. Aí dei as orientações a ela, o que ela ia fazer, o que podia ser feito, perguntei o que cada filho sabia fazer, etc. Tinha, acho que duas filhas, uma com 6 e outra com 11, e 2 filhos com 14 e 16 anos, se eu não estiver enganado. Sei que os 2 filhos podiam trabalhar. Aí eu dei as orientações a ela, os filhos foram melhorando, e ela foi melhorando, depois acertou a coisa. De acordo? Ele comprou, ele alugou uma cama, individual, mas foi para uma enfermeira para poder cuidar dela em casa e foi até ela melhorar. É um burro. Está doente? Deixa morrer. Exceto se um comprimido resolver, entendeu? Agora, endividar para tentar salvar, o importante, nunca se esqueça o que eu vou dizer, eu assino embaixo, quero pagar a conta sozinha. O importante não é quem está correndo o risco de ir. O importante é quem vai ficar. De acordo? Entre um filho morrendo e uma mãe viva, salve a mãe e deixa o filho morrer. É um horror, é. Mas se vocês quiserem ter paciência e escutar, eu vou provar por quê. Entenderam bem? Nós não sabemos viver. O Espiritismo aceita essa tese. E é tirado daí. É tirado daí. Então, uma coisa. Nós viver no corpo físico é um jogo muito duro para nós. Ué, mas você não tem inteligência problema, né? Celeste? Tem que ser coisa boa, coisa... Se for coisa fácil, eu não preciso ser homem. Na condição de animal melhorado, eu quebro meu galho. Porque os próprios animais, quando estão em perigo, eles procuram um jeito. Só nessa hora eles usam a inteligência para ver se consegue escapar. Deu? Deu mesmo? Mesmo? Deu mesmo? Sim, né? Cansei vocês hoje. Deixa eu só fazer uma colocação. Você falou aí que... A eternidade. Fulano. Ano que vem. Vamos entrar na eternidade. Fulano de tal entrou na eternidade. Agora. E fulano não, ciclano não. Porque nós somos espíritos imortais e não vamos morrer, eu já considero que nós estamos já na eternidade. Isso vivendo um momento dela. Se o ano que vem você chegar cedo, essa é a minha condição. Se você o ano que vem chegar cedo, antes de 3 horas, nós começamos a reunião com eles. Mas vou castigar vocês até o ano que vem. Já estamos nela. Né? Mais alguma coisa? Professor, Certo. voltando um pouquinho aqui no que o Cid falou. O perdão. Seu Cid, né? Ó, toque chique, que prestígio seu. O perdão. E atrás do perdão vem a reconciliação, não é isso? Agora, por exemplo... Só cortando você. Delícia. Atrás do perdão vem a reconciliação. Só que a rivalidade continua adormecida no meio dos dois. Ou não? Bom, mas aí é relativo, não pode... É relativo? Oh, meu Deus do céu. Se perdoa, se reconcilia, eu acho que ali deixou de existir o atrito, né?
aquela mágoa. Mas se você analisar com calma, duas criaturas que se perdoam, elas nas entranhas delas elas pensam assim, que pena, nunca mais será a mesma coisa. Ou não? Realmente. Que perdão é esse? Realmente fica Com restrições. É isso ou não? Então, pelo amor de Deus, nós temos que corrigir todos os nossos defeitos. Todos. O que nós mais temos é defeito, gente. Mas, inclusive, quando você falou aí de pedir perdão a Deus, ao Deus interior seu, mas nós temos que pedir perdão à vítima do nosso erro, e não ao meu Deus interior. Perfeito. Nós temos que pedir perdão à vítima do nosso erro. Só que nós pedimos perdão ou por bondade, ou por meiguice, ou por esperteza, ou por conveniência. Entendeu? Agora, voltando lá. Eu devo pedir perdão à pessoa. Se é uma pessoa acessível, eu chego perto dela com toda a humildade e falo, ó fulana, eu errei, mesmo que eu não tenha errado. Ó fulana, eu errei, mas eu me arrependo e não quero perder a sua amizade. Agora, se é uma criatura acessível, porém vaidosa, eu vou dar corda, fazendo com que essa criatura continue no erro, no egocentrismo. O que é um egocentrista? É uma criatura que a mente dela gira em torno dela. Primeiro eu, depois eu e depois eu. Mesmo que ela não exteriorize isso. Esse é o ponto-chave. Agora, o segundo ponto. Se é uma criatura intragável, se é uma criatura que a gente não tem nem como dialogar com ela, pede perdão em silêncio. Mentalmente peça perdão em silêncio para cortar a química. Porque caso contrário, ela passará a me odiar porque eu a ofendi. E ela me odiando porque eu a ofendi e não pedir perdão, o que vai acontecer? Ela vai atrapalhar o meu futuro. Isso de acordo? É por isso que entre domésticos nós não devemos deixar eles preocupados, não devemos deixar eles acreditando que nós já não os consideramos no mesmo patamar. Entre os domésticos, nós devemos sempre enaltecê-los, nunca por hipocrisia, mas porque eles não estão preparados para a minha sinceridade. Deu mesmo? Mas há pessoas que não perdoam, ainda dizem, não perdoei a fulano e não perdoarei enquanto ele não me pedir desculpa. Essa pessoa, se ela é acessível, vai lá e pede desculpa. Se não é acessível, uma pessoa que não é acessível, é uma pessoa que está esperando que ela vai pedir desculpa para humilhar, para maltratar e para se colocar num patamar de superioridade animal.